Olá, vamos dar continuidade então àquele nosso exame de questões de introdução à filosofia. Nós vimos 5 questões, então vou para a 6ª questão e vou analisar conforme eu tenho dito. Essa análise, eu não estou respondendo as questões para você, estou só fazendo um comentário e espero que você, a partir desse comentário, esteja capacitado a realizar a questão, tá bom? E outras que vierem, é claro. A 6ª questão, essa que se apresenta com uma citação também, tá? De um autor chamado Lindenberg, tá? Que escreve sobre a relação. Aqui ele procura fazer nesse artigo, que é um artigo em inglês que foi traduzido, ele procura fazer uma relação entre a filosofia e a ciência. A filosofia como era pensada na antiguidade e a filosofia, a ciência, como pensada nos tempos atuais. Fazer uma parte metodológico, vocês desculpem aí, eu não sei muito bem como fazer essas configurações, estou aprendendo, é muito difícil você ao mesmo tempo, você quer apresentar a aula e ao mesmo tempo você quer dirigir. Às vezes eu balanço assim a mesa e não estou percebendo, porque estou pensando nas questões, tá bom? Então vocês vão me perdoar um pouquinho por isso. Mas vamos ver a questão de filosofia e ciência, que são recorrentes. Essa relação está aparecendo muito nas questões de introdução à filosofia. Está dentro daquilo que eu estava tentando fazer no início dos nossos encontros. Eu estava mostrando como a filosofia se relaciona com outras formas de saber. Então, eu lembro que eu parei, a gente deu uma estancada justamente quando a gente estava vendo a questão da ciência. Aí alguns estavam mais preocupados com a questão da apresentação dos trabalhos para o CP. Então a gente como que deu não prosseguiu muito nessa comparação de filosofia com ciência. Eu fiz uma comparação bem com o senso comum, fiz uma comparação bem com a narrativa mítica, e só que quando chegou a parte da ciência, vocês ficaram um pouco nervosos, assim, ansiosos, e a gente deu uma parada para seguir isso que a gente está fazendo agora, os elementos que vão aparecendo. É importante a gente manter a serenidade. É importante manter a serenidade. Por quê? Porque esse modo como eu estou investindo vocês de um saber filosófico é um modo que você vai se apropriar da filosofia de um tal ponto que qualquer questão que venha a ser posta para você vai ter condições de digerir a questão que estão colocando para você. Então não é você que tem que se adequar àquela questão, é a questão que tem que se adequar à construção de conhecimento que a gente está fazendo. É o contrário, tá? O buraco é bem embaixo, como dizem, né, os barraqueiros. Mas olha só, voltando à questão da ciência e da filosofia. Como eu disse, filosofia ela é compreendida na antiguidade como a totalidade dos saberes. Então, filosofia, etimologicamente já vimos, vou repassar aqui, ela mais do que um conhecimento, né? Com essa etimologia, quando a gente diz amor à sabedoria, amor ao conhecimento, acho que não.
Acho que filosofia, mesmo no seu sentido etimológico, significa uma busca, um desejo em que a inspiração do desejo é que move o fazer filosófico. Ficou enigmático? É pura e simplesmente aquela definição prévia que eu dei. Filosofia é o amor por causas superiores. É fazer da sua vida algo digno de ser vivido. Então a filosofia não se restringe a uma academia. A filosofia não se restringe a certos conhecimentos. A filosofia é muito mais uma disposição daquele que quer ter uma existência digna de ser vivida, produzir sobre si uma obra de valor. Por isso que a filosofia, eu concordo muito, tem muito a ver com a axiologia. Mas veja, os valores não estão postos antes. Os valores são produzidos. Bem, filosofia e ciência. Então, na antiguidade, há o homem, como o texto diz, o homem que é médico, ou matemático, ou pensa questões relacionadas às atitudes do homem nas relações públicas, nas relações da cidade. Tudo isso se concentra numa mesma ação de sair de si para pensar melhor o que a gente faz com a vida. Então, filosofia e ciência, elas vão estar muito ligadas. Na atualidade, então, para a gente ser mais direto, na atualidade, como é que é pensado isso? Tanto filosofia, quanto ciência, quanto a arte, a produção artística, elas são consideradas pensamento. E pensamento é criação. Que criação passa, e aqui é importante, bem definitório, isso que eu vou dizer, que criação passa quando se produz ciência. O que a ciência quer, o que o cientista quer fazer passar como pensamento, são funções para a nossa vida. Um pensamento que quer realizações, quer realizar. Por isso que a ciência, ela está muito ligada à tecnologia, ela está muito ligada à utilidade de certos artefatos, à utilidade que a gente pode fazer do saber, porque tem uma certa utilidade. O modo de pensar da ciência precisa inventar a partir de problemas. Eu quero chegar à Lua. Como é que eu faço para chegar à Lua? Então eu tenho que fazer todo um investimento sobre a gravidade, tenho que reconceituar forças gravitacionais para que eu possa botar um corpo fora dessa força. Então trata-se disso, trata-se de superar a força da gravidade. Então cumpre-se aí a invenção dentro daquilo que seria funcional. Então o pensamento funcional é o pensamento científico. E o pensamento filosófico? E o pensamento artístico? Também é pensamento. E o que produz o artista? O artista produz novos modos de nós percebermos o mundo. Quando a gente falar em estética, quando a gente falar em filosofia da arte, que para mim são regiões um pouco distintas, mas que tem intercâmbio, a arte
ela inventa um modo de percepção e de ser um modo de ser afetado, diferente do que passa o esquema sensório-motor. O esquema sensório-motor é aquele esquema da nossa rotina, da vida corriqueira, tá bom? E a filosofia? A filosofia, ela é produtora também, ela é criação de conceitos. E aqui é importantíssimo que nós vamos ver a palavra conceito e o significado de conceito como de dois modos. A gente vai ver conceito. O conceito do modo de ideia geral, aí a universalidade dos conceitos, tá? E aquele instrumento com que a filosofia é capaz de alavancar um novo modo de pensar. Então, o conceito em filosofia, para ser mais uma filosofia mais intensiva, o conceito é importantíssimo. O conceito pertence à filosofia. A filosofia cria conceitos para passar novas formas de pensar os problemas, tá? Agora a questão fica fácil. O autor, ele vai mostrando como anteriormente filosofia e ciência se confundiam. Ciência e filosofia, né? Um e o mesmo. Você fazendo um estudo de matemática e você fazendo um estudo de física e você pensando a questão do ser, você estaria no âmbito, né? Você seria um filósofo, tá? Aquele que quer superar determinados problemas da realidade. Aí vem as questões, aí é facílimo responder essa questão. Ciência e filosofia hoje possuem uma unidade que se explica por elas não serem claramente distintas na antiguidade. Então aqui tem a ver a unidade ciência e filosofia como se fosse uma coisa só na nossa época, e isso se explica por elas serem distintas antes. Então, o que a opção diz é que agora elas têm uma unidade, antes elas estavam distintas. Será que foi isso que eu disse? Não vou responder para você, mas pensa bem. Antes a filosofia e ciência eram coisas diferentes, e na modernidade, hoje, é que elas passam a ter uma unidade. Não é o contrário? B. Hoje, filosofia encontra-se separada das outras disciplinas, como as ciências, o que não ocorria na antiguidade. Será que é essa aí, gente? Não vou responder para você. Os papéis de filósofo, matemático, professor eram claramente distintos na antiguidade. O que eu disse. Será que na antiguidade ser filósofo, ser matemático, ser biólogo, ser físico tinha separação? Na antiguidade existiam ciências como a física, a química, a geologia, a zoologia, a psicologia, enquanto eram distintas, que entretanto eram distintas da matemática. Essa divisão toda que a gente faz hoje nas universidades existia na antiguidade? Então, aí você vê qual a que você vai escolher para responder, tá? Questão 7. Vamos para a questão 7. Olha, gente, não tem problema se eu demorar. O que importa é que enquanto eu vou comentando uma determinada questão, eu já vou colocando ali, né? Já vou dando uma aulinha, tá? Essa questão 7 aqui, ela tem problema? Tem problema, aquilo que eu já falei para vocês. Mas é um problema de ordem
de orientação clássica. A orientação que se amalgamou na história da filosofia é que filosofia é amor à sabedoria. Só que nós, e está correto, etimologicamente quer dizer isso, mas o que se entende por sofia? Que a gente traduz como através da palavra sabedoria. O que significava isso para o homem antigo? O que significa essa sabedoria? Será que é conhecimento, como nós modernos pensamos? Isso que eu falo. Esse sofia aqui é uma disposição de espírito. Uma disposição de espírito que é de superar o modo de ser comum. Então, por isso que eu digo, a filosofia é o amor por formas superiores de existir. Então vejam bem, a questão é facílima, a gente... mas você não vai discutir isso com ninguém, mesmo porque múltipla escolha, em questões de múltipla escolha, só a banca decide. O candidato só fica lá, né? Tem que escolher qual é a melhor. E aí ele tem que entrar na cabeça da banca. E a banca pensa que sabedoria é conhecimento, como ela está dizendo aqui. É o que está sendo dito. Então, um dos aspectos principais da filosofia grega é o estudo da amizade, da relação entre as pessoas. Essa resposta é correta, mas não é isso que ele está querendo saber. Ele não está querendo saber da questão da amizade. A amizade de uma pessoa com a outra. A amizade que ele está falando aqui é a amizade do filósofo. O filósofo tem amizade pelo quê? Propriamente ele tem amizade, ele tem tendência à sofia, ele tem tendência a esse olhar superior sobre as coisas, que aqui está traduzido como conhecimento, está reduzido a conhecimento. Conhecimento é uma representação do mundo. A filosofia é mais do que conhecimento, muito mais. O filósofo na Grécia Antiga era aquele que tinha amor ao saber e ao conhecimento. Você marcaria essa, tendo em vista que você viu lá o modo de pensar da banca? Sofia é uma personagem da mitologia grega que passa a se interessar por filosofia. Então, essa forma mítica de pensar, né, personificando a Sofia, né, e a Sofia gosta de filosofia. Não explica nada. Não vou dar resposta para vocês, tá? Filos e Sofia são dois personagens da mitologia. De novo trazendo mitologia. Será que a resposta vai ser baseada na mitologia? Sofia é uma personagem da mitologia grega que passa a se interessar por filosofia, tornando-se amiga da sabedoria, né? A mesma resposta que C e é. A minha resposta que não é, né? Bom, vamos avançar? Essa questão 8 eu não vou demorar muito não, que ela é ridícula de banal. Ridícula de banal. Não, aqui tem que consertar. Não estou dizendo, não estou esculachando com a questão, não. Estou dizendo que ela é muito fácil, né? A divisão de filosofia entre filosofia teorética e teórica prática. Teórica, por que você fala teórica? Teo quer dizer Deus, né? Então, teoria significa a visão dos deuses. Então, Aristóteles já dizia: quem é que estuda o ser de uma forma superior? Quem é que estuda isso? O homem que quer estudar as coisas que são elevadas, que são dignas de deuses. Então, é uma visão dos deuses, tá? Então, a gente... E a prática? A prática vem de praxis. Tem vários modos de você traduzir
o verbo fazer em grego, tá? Eu não sei muito grego não, mas eu sei que praxe significa fazer, está ligado ao verbo fazer, poiesis está ligado ao verbo fazer também, e técnica está ligado ao verbo fazer também. Da palavra poiesis derivou-se poesia, que é o fazer surgir alguma coisa. Então, poiesis é a produção de alguma coisa. Você produz alguma coisa. A técnica é quando você tem um determinado saber ligado à produção de uma coisa, mas não é uma coisa singular. É uma coisa que você, por exemplo, você é um técnico, você sabe fazer camas, e você faz camas de acordo com o modelo. Já o poeta ele faz alguma coisa singular, ele faz uma poesia que é diferente de todas as outras poesias, né? Uma poesia diferente da outra, não tem igual, não tem reprodução, enquanto que a técnica e poesia se distinguem por isso. E a praxis? A praxis diz respeito àquele fazer dos homens entre si. Por isso que a praxis tem a ver com a ética e a política, onde os homens atuam, tem uma ação humana. Então, teoria é quando não tem a ação humana. É aquela ideia de que o conhecimento ele está pronto lá no universo mental de Deus, por exemplo, que já teria pensado todas as coisas antes do homem. Então, teoria aqui está bem visão que não tem nenhuma ação do homem. Então fica fácil, né? Qual dessas daqui aqui não tem nenhuma ação do homem? Política, a moral, a economia, a ética, e não parece nenhum. Não parece porque está lá embaixo. Eu cortou aqui, a página cortou. A metafísica, né? Metafísica é o quê? Metafísica é o saber. Um saber que não conduz a resultado nenhum a não ser do próprio pensamento. Então, qual seria a questão, né, que põe propriamente teoria teorética? Qual dessas daqui é teoria teorética? Uma é teoria teorética prática, outra teoria teorética prática, outra teoria teorética prática, outra teoria teorética prática e finalmente teoria, né, teoria, saber teorético, teorético, prático, tá? As duas distinções. Questão 7, quer dizer, eu não entendi direito, apareceu aqui questão 7 de novo, né? Pelo que eu estou vendo, depois da 8 vem depois da 6 vem a 8, depois a 7, tá fora do lugar. Bom, a questão 7 que vocês me apresentam aqui é um livro de um administrador, tá? E parece confundir a disposição de espírito do administrador, que é de inventar, procurar soluções. Acho que é isso que o autor quer dizer que há na prática da administração um certo grau de filosofia, na medida em que o administrador ele procura, né, esse conhecimento profundo sobre as coisas. Ele não é um fazedor, ele não faz simplesmente as coisas. Acho que essa é a tônica do texto, tá? Vergonhosamente esse texto aparece aqui pra gente, tá? A filosofia da administração, uma coisa assim. Bom, olhando as opções aí, gente,
Espera aí um instantinho. Pronto. O que a questão quer saber? O que a questão quer saber é qual é a relação que essas opções aqui mantêm de correto ou incorreto de acordo com o texto. O texto ele vai dizer que o administrador ele não falta administração prática, mas é preciso haver plano de ação. E aí, tem plano de ação, então a filosofia seria esse campo de que planeja as coisas, porque o filósofo ele planeja, ele pensa a sua ação antes de tudo, ele pensa as causas. Então ele é um sujeito mais, o filósofo é um sujeito mais organizado. É isso que é filosofia. É muito pouco para o que a gente quer fazer de filosofia, tá? Mas atendendo aqui ao que a questão pede, de acordo com o texto, que esse texto muito fraco, tá? A reflexão sobre a atividade do sujeito do conhecimento não são próprias da filosofia. Bom, será? Putz, grilo. É um livro que estuda história da filosofia? Não me parece ser isso, não. Acho que é um livro de administração e que diz que filosofia é administração. A tarefa da administração se assemelha ao exercício da filosofia? Olha, eu não dou resposta para vocês não, mas eu colocaria essa. Eu acho que é isso que eles estão querendo dizer, tá? Rebaixar a filosofia a esse campo prático, né? Eu julgo que administração não é nem conhecimento propriamente, tá? Não denegrindo o que os administradores fazem, que é estudos universitários sobre administração devem ser muito importantes para os empresários. Não tem nada a ver com filosofia. A questão 9 traz aquela máxima de Sócrates: sei que nada sei. Olha, o que significa sei que nada sei? É um dispositivo metodológico de Sócrates que encerra um falso assumir-se ignorante. Ele não está assumindo que é ignorante. Ele está apenas apresentando que para o filosofar é necessário estar despojado da presunção do critério de verdade. Então vejam bem, aqui a questão fica muito complicada, mas a gente tem que fazer relações das opções com o que está se dizendo. Metrodoro tinha abolido o critério de verdade. Esse critério de verdade só fica realmente sem nenhum paradoxo, tá? Quando não sabemos nem mesmo que não sabemos. Então nem isso se sabe. Então as questões lá você tem que ver aquela que diz respeito a exatamente isso. Nem mesmo sabemos isso. Então quando você nem mesmo sabe isso, aí você entrou nesse critério de verdade que se encerra no só sei que nada sei. Então você vê as questões lá, algumas mesmo uma tolice, né? Segundo Metrodoro, quem afirma que não sabemos nada tem um critério de verdade. Isso mesmo. Quem afirma ainda teria um critério de verdade. Metrodoro não sabia que não sabia nada. Bom, tolice. Para Metrodoro, só não sabemos nada se nem isso sabemos. Então, rigorosamente, nem mesmo isso sabemos, eu marcaria. Bom, Metrodoro, quem afirma que sabe
não pode se enganar, não. Claro que está totalmente enganado. Para o metrólogo, o critério de verdade é que não sabemos nada. Então, essa questão mal feita, mal formulada, que atrapalha o candidato, né, a gente deve deixar ela para o final numa prova, tá? Então, eu marcaria a letra C, tá? Isso aqui eu estou dando a resposta. Gente, muito obrigado. Foram 9 questões que nós trabalhamos aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí com essas análises. E mandem mais questões que a gente está aqui para tirar dúvidas mesmo. Muito obrigado.